É possível esperar por Jesus e ainda assim não estar preparado para a sua chegada? No estudo de hoje, nós vamos analisar a parábola das 10 virgens e entender que o tempo do fim exige um preparo real, um preparo profundo, perseverante, porque a fé não pode ser improvisada na última hora. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que bom ter a sua companhia, que bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Como é que você está passando sua semana? Está tudo bem por aí? Tudo bem na sua casa? Obrigado por sua audiência. Obrigado porque você sempre está aqui ligado com a gente. No programa Escola Bíblica nós estudamos as nossas revistas Esperança e nesta temporada estamos estudando a revista Eventos Finais. Qual é a descrição bíblica dos últimos acontecimentos? Como nós devemos olhar para esses últimos acontecimentos? Esta é uma mensagem de esperança? Você está vendo que sim. A mensagem sobre o fim é uma mensagem de esperança. É óbvio que nós teremos um cenário político, social, um cenário da terra, fisicamente falando, devastador. Vamos viver momentos cada dia mais tensos, mas uma coisa é certa: cuidado que o Senhor vai ter com aqueles que, na sua essência, na sua intimidade, procuram ter um encontro com Ele. Se você quer entender mais sobre esse assunto, eventos finais, peça agora mesmo a sua revista Esperança. Não tem nenhum custo, você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, ele está aparecendo aqui na sua tela, é o 129 8244 4449. 129 8244 4449. Você também pode ligar, você sabe, até 10h30 da noite. Você que acompanha sabe que a nossa equipe está pronta para te atender. É o 012, ou 0 operadora 12 21 27 31 21. O 12 é o código da área aqui da nossa região, onde nós estamos na cidade de Jacareí, no estado de São Paulo. 012 ou 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe vai ter a alegria de atender você, tá? Quando você manda mensagem pelo WhatsApp, você recebe o link. E aí você vai direto para o site. Se você tiver dificuldade, pode escrever, faça um contato comigo. Mas se quiser, liga já, tá bom? Que a gente vai te atender, ok? Vamos orar, nós vamos continuar. Hoje estamos estudando essa semana esse tema que eu particularmente gosto, que é olhar para o fim dentro da perspectiva, dentro do olhar de Jesus. Aquilo que Jesus apresentou, aquilo que Jesus falou. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, analisando uma parábola que vai destacar a importância da perseverança, da constante vigilância, a atenção quando a gente fala sobre o fim. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, nos dê entendimento, nos dê compreensão, que a gente tenha o coração disposto a aprender. Um coração aberto para que o Espírito Santo trabalhe, porque é o Espírito que vai nos dando percepções claras do que a palavra diz. E a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, que a gente esteja ligado a ela, que a gente procure entender a palavra, que a gente leia. Eu clamo por isso. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada telespectador, cada pessoa que está ligada com a gente agora,
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos continuar no capítulo 24. Agora vamos para o capítulo 25, porque o capítulo 24, esse sexto discurso de Jesus apresentado no Evangelho de Mateus, começa com uma apresentação sobre os sinais do fim, depois o Senhor começa a falar sobre a importância da vigilância, e essa parábola no capítulo 25 também vai falar sobre perseverança e vigilância, tema importante quando nós estamos falando sobre os últimos acontecimentos. E eu quero ler com você, eu sempre uso a tela para ficar um pouco mais didático, para você acompanhar, mas você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 1 e 2. Esta é a parábola das 10 virgens. Jesus sempre, quando falava de parábolas, estava falando de um acontecimento, usando a ilustração de um acontecimento para apresentar uma verdade por trás dessa ilustração. E aqui é a prática do casamento, muito diferente da prática ocidental que nós temos hoje. A prática do casamento na época de Jesus, por exemplo, o casamento era feito um acordo entre os pais. Ainda é óbvio que, embora houvesse interesse daqueles que iriam se casar, os pais, as famílias sempre estavam envolvidas. Era feito um acordo com uma espécie de noivado e depois o casamento se confirmava. Mas esse período de noivado já era considerado o compromisso do casamento. As famílias já haviam acordado sobre isso. E esses eram longos dias, o casamento durava vários dias. E o primeiro dia do casamento, primeiro dia dessas comemorações, o noivo ia até a casa da noiva, recebendo agora permissão dos pais, e agora o conduzia até a casa dos seus pais, que seria ali dentro do ambiente familiar, a sua casa. E ali iria se concretizar o casamento e depois as festas, os dias de comemorações se estendiam. Dentro desta ilustração, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos apresenta nesta parábola, nessa estrutura literária que Jesus usa para apresentar uma verdade. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. O que acontecia? Havia um cortejo da casa da noiva até a casa do noivo, agora para o casamento se efetivar e começarem as festividades. E esse cortejo era possível, e isso acontecia, que ele demorasse, e estas aguardavam a chegada do noivo para que o casamento fosse concretizado. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Este cortejo foi demorado. E tem um detalhe importante, as casas, a gente vai ver na sequência, as casas ficavam abertas nesse período do casamento. Mas neste momento de celebridade, nesse momento que o cortejo se aproximava, era um momento de celebração, esse momento de celebração que eles se aproximavam era restrito para a família, para convidados muito mais íntimos. A casa não ficava aberta. A gente vai ver na sequência. Como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Esse é o clamor da meia-noite. Isso é significativo também quando a gente estuda a profecia. Há um clamor, há um anúncio. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Aqui nós temos uma verdade importante quando a gente fala sobre o processo de encontro com o Senhor. Esta é uma responsabilidade individual.
Nós temos responsabilidade neste processo de influenciar positivamente? Sim, temos. Mas a decisão e o preparo é de cada um. É o indivíduo que decide, a responsabilidade é de cada um. E dentro da estrutura bíblica, este preparo se dá através da palavra. Se dá através da palavra que ilumina o caminho. Como eu mencionei na oração, a palavra que ilumina, que é luz para o meu caminho. Mas a palavra é compreendida através da ação do Espírito Santo. E dentro do contexto bíblico, o óleo vai representar a ação do Espírito Santo. E isso é uma experiência individual. Eu posso até ser influenciado com uma história, eu posso ser influenciado com um testemunho, eu posso ser motivado pela história transformadora de alguém? Sim, porque histórias compartilhadas conectam as vidas. Mas a experiência de preparo é de cada um. A busca da palavra é de cada um. O desejo de entender e de permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração é de cada um. Eu posso influenciar o meu cônjuge mostrando, orando, intercedendo? Sim, mas minha esposa vai tomar a decisão por ela. A busca é dela. Nós fazemos o momento de devoção em família? Sim, mas a busca é dela. Eu posso influenciar e devo influenciar a vida dos meus filhos? Sim, quando eles são pequenos ainda mais, eu tenho que encaminhá-los no caminho, mas vai chegar o momento que eles vão tomar a decisão deles. E o preparo para encontrar com Jesus é decisão deles, é individual. Eu continuo intercedendo e clamando por eles? Sim, mas essa decisão é de área individual. E aqui, neste trecho explicado pela parábola, o Senhor está deixando claro. As prudentes responderam não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Aqueles que estavam mais próximos, elas, as 5 que se retiraram para buscar o óleo para que as lamparinas ficassem acesas, eram próximas? Sim, eram próximas, tomaram a decisão. Perceba que o ambiente descrito pela parábola é o ambiente religioso. Mais uma vez, nós olhamos para a perspectiva do fim, não para aqueles que estão fora do convívio religioso. Mais uma vez, Jesus está apresentando a perspectiva do fim para aqueles que estão no meio religioso. E isso aqui é importante, porque talvez você está me ouvindo aí e você viva no meio religioso, você seja uma pessoa que vai à igreja. Não sei, mas é possível. Que você tem compromisso, que você abre a Bíblia, que você lê, que você busca, que você até convive numa igreja, que você tem responsabilidades numa igreja. Jesus está dizendo que nós, e aqui eu me incluo, porque eu faço parte de uma comunidade religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós que vivemos numa comunidade religiosa, podemos nos empolgarmos com o Senhor, com a experiência com o Senhor. E aí percebemos que o tempo vai passando, vai demorando, e o Senhor não vem. Eu, por exemplo, desde que me conheço por gente, ouço a respeito da volta de Jesus. Fui encaminhado, fui envolvido neste ambiente de pregações da volta de Jesus. Agora, eu posso, ao longo do caminho, não ter os meus momentos de comunhão, de entrega, e isso fazer com que, na proximidade da volta de Jesus, eu não esteja preparado. Então, essa é uma reflexão para nós que estamos no momento, que vivemos momentos religiosos, porque a porta vai se fechar. E o fechar da porta aqui é a porta da oportunidade e acabou. O Espírito do Senhor não trabalhará para sempre no coração do homem. Esta foi uma mensagem apresentada por Noé no dilúvio. A mensagem, a oportunidade não seria para sempre. Não porque Deus não quer salvar as pessoas, queridos. Não. É porque o Senhor precisa dizer, acabou a oportunidade.
Porque o Senhor quer salvar a todos, mas nem todos aceitarão a salvação. Então, dentro dessa reflexão, a porta se fecha. Mais tarde chegaram as virgens e clamaram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês que se dizem religiosos, dizem ser meus seguidores, mas no fundo, não estão sendo orientados pela palavra e deixam que o Espírito Santo trabalhe na mente de vocês. Estejam deixando que o Espírito Santo trabalhe na mente de vocês. É isso que o Senhor está dizendo. A parábola das 10 virgens, queridos, é especialmente importante porque mostra que o problema do fim não estará apenas lá fora. No mundo, como nós, no mundo cristão, religioso, a gente diz muitas vezes, o problema não vai estar lá fora só, mas também aqui dentro, entre aqueles que aguardam o noivo. Por isso, durante essa semana, eu tenho motivado a você a pensar dentro da sua esfera religiosa, dentro da sua comunidade religiosa, dentro daquilo que é pregado, dentro daquilo que é falado, dentro daquilo que está sendo apresentado para você. Está isso sendo colocado conforme a palavra diz? E se espera encontrar realmente o Senhor Jesus? Este é o grande anseio que você tem no coração? Você vai viver sua vida, você vai buscar. E lógico, a gente tem que viver, mas a gente tem que ficar atento que chegará o momento da chegada do noivo. Vai chegar esse momento. Pode demorar, está demorando, você tem ouvido isso há muito tempo. O Senhor está dizendo que vai demorar, dentro da nossa perspectiva, né? O cortejo demorou, mas haviam aquelas que estavam esperando. Haviam aquelas que estavam aguardando por esse momento. E esperar Jesus é viver de forma coerente, conforme a palavra de Deus apresenta. É isso que o Senhor quer dizer. Então vamos tirar um pouquinho nosso olhar para o problema que está fora e vamos focar um pouquinho. Será que nós estamos vivendo realmente a realidade bíblica e do cristianismo? Todas as virgens estão esperando, elas têm lâmpadas, elas saem ao encontro do noivo, todas. Isso torna a parábola ainda mais séria. O contraste não é entre quem espera e quem não espera, mas entre os dois tipos de espera, de perspectiva. Nem toda expectativa religiosa é acompanhada de preparo real. É possível parecer pronto por fora e ainda estar, né? E ainda assim estar vazio por dentro. Entende o que isso significa, querido? Significa ser guiado por aquilo que o Senhor diz. Significa ser guiado por aquilo que a palavra de Deus apresenta. Por isso, mais uma vez, eu quero te motivar. Eu quero que você pense se o discurso que você tem ouvido é aquele mesmo que você tem lido. E aí eu pergunto, você tem lido? Você tem buscado? Porque eu vou te dizer, eu posso achar que estou sendo alimentado simplesmente porque eu assisto um programa. Nós temos a responsabilidade aqui na Novo Tempo de apresentar para você os melhores programas da melhor forma, explicar a Bíblia da melhor forma. Mas eu quero te dizer que a sustentação da sua vida se dá no teu encontro pessoal com a palavra. Você precisa. Você pode assistir, você pode ouvir, você pode colocar as músicas aí, isso faz parte. Mas é o seu encontro, é quando você abre e você é impressionado pelo texto. Entende? Por isso, ouça a palavra, ouça a Bíblia.
Por isso que eu te motivo aqui sempre, quando você pega uma revista e pede aqui para Novo Tempo, leia os textos bíblicos e confirme se está o conteúdo apresentado está de acordo com o que a palavra de Deus apresenta. Queridos, eu não posso viver de aparência, sabe? Não posso. E achar que lá no final eu vou poder entrar de qualquer jeito. Não. O encontro com o Senhor está sendo preparado hoje, no meu encontro pessoal. A parábola não está ensinando egoísmo espiritual quando fala que esse óleo é meu, mas responsabilidade pessoal. Há dimensões da vida com Deus que não podem ser terceirizadas. É a individualidade, é a busca de cada um, é o clamor de cada um. Existem momentos em comunidade, existe um momento que eu estou na igreja, existe um momento do meu culto familiar, e reúne todo mundo, existe. Isso faz parte do processo de crescimento. Por isso que a gente vai a uma comunidade, a gente vai a uma igreja, a gente troca experiências. Mas eu quero te dizer que eu tenho responsabilidade no meu encontro pessoal, na minha submissão, na minha entrega, no meu reconhecimento do Senhor como soberano, como Senhor da minha vida. É isso que a parábola quer nos ensinar. Esperar Jesus não é apenas falar da sua vinda, mas é viver hoje de forma coerente com esse encontro. E amanhã nós vamos explorar um pouquinho isso quando a gente resgatar o tema do juízo. O que realmente vai fazer a diferença? Não é sobre falar, mas é sobre viver. Não é sobre religiosidade, mas é sobre a demonstração da prática do relacionamento com o Senhor. Os eventos finais, queridos, vão revelar o que é autêntico e o que é apenas aparência. Não é papel nosso determinar, designar isso. Nós já falamos aqui, falamos na semana passada, eu creio, quando nós percebemos a parábola do trigo e do joio, não somos nós que arrancamos, não. O joio e o trigo crescem juntos, são muito parecidos, e somente chegará o momento que o Senhor fará a colheita final. Aí sim se revelará. Agora, a parábola não tem a ver com o outro, a parábola tem a ver comigo. Então, quando eu falo de experiência religiosa, de experiência espiritual, eu não estou tendo um olhar para o outro. Por isso que eu digo que a gente tem que ter menos olhar aqueles que estão no mundo, que estão rejeitando, e pensar na minha condição. Porque quando eu penso na minha condição, há uma transformação no meu coração, e aí sim eu vou olhar para o mundo, quando eu digo mundo, para aqueles que estão fora do âmbito religioso, mas eu vou olhar com misericórdia, querendo compartilhar o amor de Jesus. Eu não vou ficar julgando, eu não vou ficar dizendo que ele está perdido, não, entende? E a gente tem a tendência de denominações religiosas cristãs, de olharmos para o nosso âmbito e dizer, estamos salvos, estão perdidos. Não é sobre isso. É olhar, estou vivendo realmente, intimamente com o Senhor, ou é uma aparência? Porque a aparência vai me fazer olhar para o outro com desprezo. E quem foi transformado não vai olhar com desprezo. Jesus ensina que o preparo para o fim não pode ser improvisado. A diferença decisiva não estará apenas no discurso, mas na realidade interior da vida com Deus. Como eu estou buscando ao Senhor. Por isso, querido, queria te dar algumas sugestões. Algumas sugestões para você. Cultive uma vida espiritual real. Não apenas de aparência. Não viva de aparência. Se eu estou falando para você que no sábado, falando que nós, da Igreja Adventista, no sábado, né, nós vamos à igreja, ou você talvez vai ao domingo, não sei, mas durante a semana você é uma outra pessoa, você tem outros hábitos, né?
Querido, não viva de aparência. Isso se revelará em algum momento, sabe? E eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo isso para eu pensar quanto eu tenho vivido com o Senhor. Então, vamos viver intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Só há transformação se houver proximidade com a palavra e com a atuação do Espírito, senão não vai ter transformação. Essa é a primeira sugestão que eu quero te dar. Cultive uma vida espiritual real, não apenas aparência, que as disciplinas espirituais façam parte da sua vida. Sabe, o estudo da palavra, a meditação, a oração, o jejum. E que essas disciplinas se ampliem também como disciplinas externas, o olhar que você vai ter com o outro, a evangelização, a missão. Segundo, desenvolva perseverança ao longo do tempo. Eu sei que o tempo vai passando e talvez você ouça muito sobre a volta de Jesus e você comece a contestar. Mas persevere. O Senhor voltará e quem vai encontrar com Ele foi aqueles que perseveraram. Não dependa da fé dos outros. Experiência dos outros nos motivam, mas eu não posso ser dependente, sabe por quê? Porque outros podem me decepcionar. Não estou justificando o desleixo que a gente como cristão às vezes tem em relação ao testemunho para o outro. Não, mas eu não posso depender minha fé de ninguém, de ninguém. A minha fé depende do meu relacionamento com o Senhor. Sua fé não pode depender do pastor da sua igreja. Sua fé não pode depender da instituição da sua igreja, não. Sua fé depende do seu contato com o Senhor. Lógico que eu faço parte de uma instituição, de uma igreja, porque isso aquece meu coração. Mas a minha fundamentação está aqui, no meu encontro com o Senhor. Viva em prontidão constante diante da volta de Cristo. Pode ser agora. Se eu durmo o sono da morte, não é para atemorizar, mas é para refletir. Porque talvez eu tenha que pedir perdão, eu tenha que confessar um pecado, como eu já mencionei essa semana. E eu quero encontrar com o meu Senhor. Se eu dormir, eu quero encontrar com o Senhor. Você deseja isso? Medite nessa parábola. A lamparina está cheia de azeite. Você está aquecido com o contato com o Senhor, deixando que o Espírito atue aí na sua vida? Isso está acontecendo? Ou você vive uma vida descompromissada e o convívio numa igreja é só uma aparência? É para a gente pensar. Eu quero orar por isso nesse momento. Senhor, por favor, nos ajude a vivermos verdadeiramente contigo, tendo contato com a palavra diariamente, buscando, abrindo o coração, deixando que o Espírito trabalhe. Por favor, meu Pai, se alguém está me ouvindo agora e tem vivido de aparência, não tem tido um compromisso, tem pecado, tem vivido assim, escondendo seus erros, seus pecados, por favor, que o Espírito impressione o coração. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Privilégio. A gente se encontra amanhã, tá? Aqui.